a melancia. Os irmãos que estão trazendo as crianças estão vendo as crianças terem aula, tem culto, e a palavra que está sendo pregada lá está ensinando o plano da salvação. Então está ensinando sobre as 5 cores, né? Hoje, se não me engano, é o branco. É o verde? É o verde. Então tá bom, é o verde. Faz de conta que eu falei verde, mas é verde. E a melancia tem as 5 cores. Então, domingo que vem vai ser a festa da melancia, em que as crianças vão aprender que a melancia é em todas as cores, e estão aprendendo lá através do culto às crianças, o culto infantil, em nome de Jesus. Enquanto as crianças vão ter culto lá, nós vamos agora mergulhar na palavra. Colossenses, capítulo de número 1, versículos de número 13 e 14. Eu, quarta-feira, preguei uma mensagem aqui, e Deus moveu meu coração para continuar pregando sobre esse assunto no dia de hoje. Então, sendo transformados pelo poder de Jesus, parte 2. Uma informação preciosa, diz o versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha só que coisa linda. Então Deus te tirou do império das trevas, nos tirou do império das trevas e nos transportou, colocou lá no seu trem-bala, colocou lá na sua carruagem de fogo, nos colocou na mão dele e nos levou para a igreja, para o reino do Filho do seu amor. Você pode dizer, a igreja é a representação do reino do Filho do seu amor. É onde Deus nos colocou. Antes de estarmos aqui, nós estávamos em outro lugar. Mas um dia Deus foi lá e nos pegou e nos transportou para a igreja, para o seu corpo. E ele diz, no qual temos a redenção. Então nós fomos redimidos. E a Bíblia continua aqui dizendo, a remissão dos pecados. Então nós fomos, apagaram-se todos os nossos pecados do passado. Deus nos fez novos, novinhos em folha. Tudo aquilo que nós éramos, Deus jogou no mar do esquecimento. Então nós precisamos entender a respeito desta grande obra que Jesus fez em nossas vidas. E é isso que nós vamos falar, né? Que a Bíblia nos afirma que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isto é uma informação, amados, preciosíssima para nós. Estávamos debaixo da potestade de Satanás. Então nós estamos hoje numa nova história, numa nova vida, num novo tempo, numa nova dimensão. Isto nada mais é do que está dentro. Quando nós estávamos lá no império das trevas, nós estávamos dentro. Eu trouxe aqui um saco preto. Aqui eu estava. E a Bíblia declara que o saco preto tem um dominador, que é Satanás. Aqui dentro, toda a humanidade estava presente. E um determinado dia, Deus enviou Jesus dentro do saco preto. E Jesus é a luz. E ele disse, eu sou a luz. Aquele que me segue não anda em trevas mais. Então, ele entrou aqui, e nós vamos explicar isso muito bem hoje. Fez uma obra, e a partir do momento em que ele saiu daqui, ressuscitou,
Essa obra precisa ser acreditada. Todos que acreditam aqui, a mão de Deus entra e tira e coloca na igreja. Deus pegou cada um de nós e tirou daqui e colocou numa cadeirinha dessa. Amém, queridos? Para você poder entender a tua posição hoje. Por isso que a Bíblia diz, olha aqui, os idólatras, os feiticeiros, os adúlteros, os abomináveis, os mentirosos, está tudo dentro do saco. Esses não entram na Nova Jerusalém, vão ficar do lado de fora da porta. O saco preto vai ficar lá. Quem quer voltar para o saco preto, diga amém. Opa, glória a Deus. Então isso é um bom sinal, você não quer mais voltar para o saco preto. O saco preto era a nossa antiga vida, as nossas antigas crenças, as nossas religiões antigas. Hoje nós estamos na luz, nós estamos no reino do Filho do seu amor. Aleluia. Nós estávamos ali envolvidos até os cabelos com Satanás e seus demônios. Mas a Bíblia diz que a posição de Jesus é acima de tudo. Tem um hino que diz: acima de tudo, acima de todos está o Senhor entronizado. Às vezes nós louvamos e não percebemos a dimensão disso. E nós precisamos entender que todos os homens nasciam naquela condição. Quando Adão e Eva pecaram, Deus colocou Adão e Eva no saco. E jogou fora do reino do Filho do seu amor. Jogou fora do paraíso. E ali Adão e Eva constituiu a humanidade. Está toda lá. O Redentor ainda não tinha chegado. Aquele que perdoava pecado, que levava os nossos pecados, não tinha chegado. Então estava todo mundo ali dentro do saco. Só para vocês poderem entender a dimensão da obra de Cristo. E hoje Deus já fala muito conosco nesse momento. Aleluia. Todos os homens estavam debaixo daquele poder, eram escravos. Querendo ou não. Homens importantes e homens menos importantes, estava tudo dentro do saco. Imperadores e mendigos, tudo dentro do saco. Espiritualmente falando, estão todos eles desprovidos da presença de Deus. Você podia ser um camarada muito inteligente, rico, de uma família abastada, de uma família muito importante, mas estava dentro do saco. Por isso que dentro da igreja não há diferença. Todos nós somos gratos a Deus por nos ter tirado do saco. Aleluia. O império das trevas. Aleluia. Todos os homens nasciam nessa condição. Todos os homens se encontravam debaixo desse poder, querendo ou não. Tudo que aprendemos foi neste império e com este império. Tudo, 40 anos eu aprendi, tudo que eu aprendi foi dentro do saco. Pessoas que não conheciam a Deus, querendo me ensinar a respeito de Deus. Por isso, nós, cada um tem uma história. Nós acreditávamos em vários deuses. Tínhamos várias linhas religiosas. Porque ali dentro cada um criava um tipo de Deus, um tipo de religião, um tipo de filosofia, para que os homens pudessem seguir, para tentar ser feliz no mundo. Mas a Bíblia diz o quê? No mundo tereis aflição. Lugar de aflição é ali. Quem quer voltar para o saco, diga amém. Glória a Deus. Está todo mundo ligado. Nada mais de saco preto. Tudo que praticávamos era reflexo do poder da influência deste império. Tudo que
sabíamos a nível espiritual era segundo o príncipe deste mundo. Havia um governante, a Bíblia fala que era um império, se era um império tinha um imperador. Então se tem um imperador, tem alguém que domina esse saco. E muitas vezes esse imperador maltratava. Você quer ver um exemplo de maltratos? As religiões maltratam as pessoas. Muitas das religiões ameaçam quando você diz que vai sair dela. Muitas. Você entrou, não tem jeito para você sair, tu não pode mais sair. Se sair, meu irmão, vai quebrar a perna, vai isso, vai aquilo, vai perder isso, vai perder aquilo, vai... É tanta ameaça. Mas no reino do Filho do seu amor é só bênção. Aleluia. É só glória e aleluia. Aleluia. Entende? Então nós começamos a entender que são informações, o que Deus fala conosco na sua palavra, são informações preciosas demais para nós, sentido de valorizarmos a grandiosa obra que Jesus realizou a nosso favor. Amém. Qualquer ser humano que se levantasse nesse império era derrotado por Satanás. Qualquer levante, qualquer insubmissão, Satanás os atingia. Basta olharmos para as ameaças das religiões. As pessoas seguem as religiões por medo das retaliações. Em certa ocasião conversei com um padre, ex-padre. Ele disse, eu era padre em Curitiba, virei mendigo, falo 7 idiomas, porque o Vaticano não libera o meu documento, está preso. Prisão mesmo. Ele não tem documento. Quem se lembra do Vílio? Quem se lembra do Vílio? Diga amém. Amém. Os irmãos aqui do Vílio. Foi lá na casa do Vílio que nós vimos esse testemunho. Ele levou lá esse ex-padre. Mas surgiu um homem diferente dentro do saco. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus. Jesus não nasceu dentro do saco. Você pode falar, Jesus não nasceu dentro do saco. Não nasceu de um homem e de uma mulher. Deus interviu. Teve a interferência divina. Havia uma promessa de que uma virgem daria luz. E Deus veio através do seu Espírito. Um anjo veio avisando a Maria. E o Espírito Santo a envolveu. E do seu ventre foi gerado Jesus Cristo. Satanás sabia que este homem viria e que seu império seria abalado. Surgiu Jesus, nascido de Deus no ventre de uma mulher. Jesus tinha um objetivo, Jesus tinha uma meta. Você pode dizer isso comigo? Jesus tinha um objetivo, Jesus tinha uma meta. Meu irmão, isso aí é sério, porque ele era o Filho de Deus. Então nós somos filhos de Deus, nós precisamos ter objetivos e metas. Nós não estamos perdidos nessa terra não, meu irmão. Nós temos propósitos. Nós não podemos ser crentes sem propósito, sem direção. E qual era o objetivo de Jesus? Qual era a meta de Jesus? Libertar o seu povo dos seus pecados. Você precisa conhecer o que Jesus veio fazer em sua vida. Jesus veio nos libertar dos nossos pecados. É por essa razão que João deixou escrito lá em 1 João, vamos lá em 1 João, capítulo 3. Ele diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Fala para o teu irmão, você agora é filho de Deus. Antigamente tu era filho do filho disso, filho daquilo, meu Deus do céu. Né? Tinha uns que eram chamados filho de Maria. Filho de Maria era Jesus. Tiago, né? Olha o que nós vamos vendo aqui, olha só. E de fato somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, levanta a mão e glorifica a Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Está vendo lá? Quem está aqui, ó, no saco não nos conhece.
não nos reconhece mais. Quem conheceu o Joaquim aqui dentro, não conhece mais. Não me conhece mais. A palavra de Deus fala isso. Ele diz aqui, olha só, olha que coisa linda. Porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Irmão, tem um corpo glorioso para cada um de nós. Hoje tu está com dificuldade no sapato. Hoje você está com dificuldade em ter uma calça, um terno. Meu irmão, minha irmã, você está com dificuldade daquela roupa. Tu abre o armário, só tenho essa para domingo. Meu Deus do céu. Meu irmão, lá, meu irmão. É roupa de glória. Aleluia. É pisar em rua de ouro. Irmão, imagina isso. Morar em mansão. Morar em mansão. Ele diz, olha, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, quer dizer, na volta de Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Então a nossa purificação está em Cristo, em Jesus. E ele diz, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, diga amém. Amém. Não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, mas aquele que não ama, nem aquele que não ama a seu irmão. Diz alguma coisa para o teu irmão, diga. Diz alguma coisa para o teu irmão. Diga alguma coisa para o teu irmão. Meu irmão, enfrentar o diabo. Aleluia, glória a Deus. Enfrentar o diabo. Fazer a obra de Deus que Deus estabeleceu. Jesus precisou do Espírito Santo. Por isso nós dependemos do Espírito Santo. Aleluia. Você precisa aprender isso. Depender do Espírito Santo. Amém, Jesus. A vida do cristão é uma vida de dependência do Espírito. Aleluia. Lucas capítulo 4, versículo de número 16. Um versículo muito conhecido da igreja. Diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado. Então, onde Jesus foi criado? Onde Jesus foi criado? Nazaré. Tem aí uma linha aí que diz que ele foi para o Tibete, foi para a Índia. Mas a Bíblia diz que ele foi criado aonde? Nazaré. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu. Todo sábado Jesus ia à sinagoga. Porque o sábado para o judeu, meu irmão, era sagrado. Nós temos o domingo de folga, então é no domingo que a gente cultua a Deus. E aqui diz, olha, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro,
devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então ele estava dizendo que ele era um ungido, ele era o Messias, ele era aquele que viria para perdoar os pecados, para remover o pecado do seu povo. Somente sendo cheio do Espírito Santo de Deus poderemos realizar a obra do Senhor. E Jesus é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. Precisamos ser imitadores dele. Se Jesus precisou, eu preciso. Você pode dizer: se Jesus precisou, eu também preciso. Aleluia. E o que ele precisou do Espírito Santo? Para vencer o pecado da humanidade. Ele precisava fazer uma obra, a obra da vitória sobre o pecado. Hoje tem gente querendo vencer o pecado na carne, não pode. Você depende do Espírito. Você precisa do Espírito Santo. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, meu irmão, o pecado não tem chance na vida dela, nem na vida dele. Nós precisamos tomar Jesus como modelo. A primeira obra que Jesus realizou em seu ministério terreno foi vencer a tentação que leva o homem ao pecado. Satanás foi para cima dele, como foi para cima de Adão e Eva, tentando fazê-lo pecar, tentando para que ele pecasse. Satanás tentou de todas as formas. O embate foi diretamente com o diabo, com Satanás. Por quê? Porque Jesus representava o reino do Filho do seu amor. Era o representante maior. Você sabe que conforme você vai crescendo no conhecimento, os demônios vão crescendo de tamanho também, as dificuldades vão crescendo no tamanho também. Jesus não era o maior, era o representante maior de Deus. Quem é que veio enfrentar ele? O maior do império das trevas. Então nós temos o que? A dimensão. Conforme a igreja vai crescendo, a igreja vai aumentando, a igreja vai crescendo no conhecimento, meu irmão, os embates espirituais vão crescendo também. Não pense que você vai duelar com os demônios que tu duelava há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Aqueles você já venceu. Satanás vai mandando sempre outros, mais fortes. Ele te venceu, vamos lá. Manda esse aqui, que esse aqui é mais forte. Esse aqui está malhando há 1 ano para enfrentar ele. Por cada muque do moleque demônio, meu irmão. E vem ele para te enfrentar. E você pensa que vai enfrentar ele com as mesmas armas que tinha 1 ano atrás? De 1 ano para cá você cresceu na graça, cresceu no conhecimento, você tem que usar armas novas. Você tem que intensificar as armas que você já usa. Ele teve que vencer o responsável por este império, Satanás, o príncipe da potestade do ar. Ele venceu Satanás no deserto quando afirmou com seus lábios a palavra de Deus através de seus atos. Meu irmão, não é só a palavra, tem que ser a palavra com o testemunho. Você pode dizer para o teu irmão: testemunho. A tua vida precisa se tornar. Fala para o teu irmão: pô, meu Deus do céu, não vou pegar sozinho. Nós estamos no corpo. Fala para o teu irmão: a tua vida precisa pregar também junto com a palavra de Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A primeira resposta, Jesus mostrou para Satanás que as circunstâncias da vida não alterariam a sua fé e nem a sua conduta. O que Satanás disse para ele? Transforma essas pedras em pães. Ele estava com fome, 40 dias. Imagina, meu irmão, já chegou com fome em casa? A mulher prepara logo, querido. Tu fica desesperado, né? Eu pelo menos fico.
Vocês tios já olham para mim e falam assim, calma, calma, quieta. Vai ver televisão, vai beber uma água, vai tapear o estômago com alguma coisa. Eu vou lá e como um queijo com goiabada, alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa, estou com fome. Tu imagina 40 dias, 40 noites, já vem e fala para ele, tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. São as circunstâncias da vida. Você está passando alguma dificuldade? Isso não pode mexer com a tua fé. A segunda resposta, Jesus sabia quem era o seu Pai. O Todo-Poderoso Deus, toda a autoridade está com o nosso Deus. Jesus sabia disso. E aleluia por isso. Nós precisamos saber quem é que tem poder. Deus não nos tirou de lá para deixar a gente solto no mercado. Não. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Deus é o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na angústia. E a terceira resposta. Meu Deus. Jesus fala para Satanás que ele sabia a respeito da sua missão. O que é que eu aprendo aqui? É que Satanás tentará de todas as formas nos ludibriar com os seus argumentos. Por isso a palavra de Deus precisará estar firmada em nosso coração e principalmente em nossas atitudes. A autoridade dada por Deus à igreja é manifestada através da nossa maneira de viver e não na nossa maneira de pregar. Durante 40 anos, eu dentro desse saco, ouvia a palavra de Deus. Acredite se quiser. Por pessoas que não tinham testemunho de vida. Não eram obedientes à palavra. Deus não tem compromisso com essas pessoas. Mas o dia que eu recebi a palavra pregada por alguém que tinha compromisso com ela, essa palavra mudou a minha história. O que eu aprendo? Que a palavra tem que ser acompanhada da vida com letra maiúscula, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Tiago fala, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Jesus vivia a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. Ele era a própria palavra, o verbo encarnado. Ele era um cumpridor da lei, dos estatutos de Deus. Por isso a palavra que saía dos seus lábios era poderosa para vencer qualquer que se opusesse a ele. As pessoas viam em Jesus algo diferente. Ele falava como quem tem autoridade. E nós precisamos agir como Jesus agia. Meu irmão, quando eu falo, eu creio naquele que me enviou. Mas não adianta somente eu crer. Eu preciso viver o que ele me orientou. Senão vira conversa de homem. A palavra tem que ser acompanhada do Espírito. Por isso que Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e vida. Então quando Jesus se manifestava, era o próprio Deus se manifestando. Quando você se torna obediente à palavra e prega a palavra e fala do amor de Deus, meu irmão, é o próprio Deus exortando por teu intermédio. É o que a Bíblia fala. Glória a Deus. É o que a Bíblia fala. Lá em 2 Coríntios 5. Somos embaixadores. É como se o próprio Deus falasse através dos nossos lábios. Quando Deus nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Ele nos concedeu uma nova vida. E esta vida precisará ser vivida por cada um de nós que experimentamos esta viagem. Meu irmão, você já está viajando para Nova Canaã ou para Nova Jerusalém. Você se lembra do Egito? O povo de Deus viu tantos milagres.
Quantos de nós já vimos milagres? Eu já vi milagres. Glória a Deus. Eu não vi o que os egípcios já sofreram, as pragas, né? Eu não vi aquilo que o povo de Deus viu no deserto, ou no caminho do deserto, o mar se abrir, pão descer do céu, uma coluna de nuvem durante o dia para refrescar o calor, uma coluna de fogo durante a noite para aquecer. Isso eu não vi. E aquele povo, mesmo vendo isso tudo, carregou o Egito dentro dele. Carregou o Egito dentro dele. Nos dias de hoje, a igreja, tem igreja que carrega o saco. Carrega o saco. Saudade do saco. Saudade da velha vida. Isso é muito sério. Porque Deus te tirou do saco, mas o saco tem que sair de você. Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito tem que sair do povo. Então a nossa velha vida tem que, ser lançada fora. Rodrigo hoje começou o culto lendo Lucas 9, dizendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não foi, Rodrigo? Versículo, eu falei, vai falar da palavra hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos viver a nova vida proposta por Deus. Nós não podemos viver a nova vida carregando o saco. O que o saco representa? Como é que você era lá quando você estava aqui dentro? Você falava palavrão, você dançava funk, você fumava maconha, você bebia, você matava, você perseguia, você... Tudo, está tudo aqui, está tudo dentro do saco. Aí você... Sou crente. Que saudade daquela vida, que saudade de uma loura geladinha, que saudade do tempo que eu levava a bandeira do Flamengo para o Maracanã. Meu Deus, começa, irmão, larga o saco. Vai ser o discurso da igreja, larga o saco. Larga o saco preto. Não seja iludido pelos argumentos satânicos. A palavra pregada precisa ter um envolvimento do Senhor. O Senhor precisa cooperar com aquilo que pregamos. É assim que a igreja primitiva caminhou. A vida precisará estar em nós através da obediência. Jesus não tem compromisso com o desobediente, mas com o obediente, meu irmão, ele vai prosperar o caminho dele. Aleluia. Ele vai prosperar. Os apóstolos aprenderam. Até Jesus ser crucificado, os discípulos não deram testemunho de fidelidade ao Senhor. Mas depois da sua morte e ressurreição, aqueles discípulos pagaram com a própria vida a fidelidade da pregação. Meu irmão, hoje faz uma divisão na tua vida hoje. Até hoje tu era assim, mas agora não. Agora eu vou mudar. Como a igreja primitiva mudou. Pedro negou Jesus. Antes de Jesus ser crucificado. Os discípulos todos fugiram. Mas depois da morte e ressurreição, aqueles homens, meu irmão, absorveram uma fé que eles davam a vida pelo Evangelho. E é essa fé que nós precisamos ter. Eu preciso ter esta fé. Eu quero ver os milagres de Deus através da minha vida. Eu preciso querer isso. Senão, meu irmão, o Evangelho da tua vida vai ser como um livro qualquer.
Vai ser como um livro qualquer. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, quando ele saiu do saco, quando ele pegou o trem-bala de Deus e foi transportado para o reino do Filho do seu amor, ele deixou escrito em Romanos que não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quem é justo aqui? Quem já foi justificado? Viver pela fé. Aleluia. Viver pela fé é uma atitude. Aleluia. Uma atitude. Eu preciso tomar atitude com relação à minha vida. Senão eu vou ser mais um enganado. Eu vou conhecer a palavra e não vou praticar. Não vou viver a fé. Se eu não vivo a fé, eu estou me enganando. E se eu estou me enganando, meu Deus do céu, é pior do que se enganar os outros, né? Porque você se engana, a pessoa que se engana, acho que é pior do que enganar os outros. Porque ela mesma não gosta dela. E a Bíblia diz o que eu preciso amar a mim mesmo primeiro, para amar o meu próximo. Eu preciso viver a verdade. Amém, Jesus. Eu preciso viver o Evangelho. Aleluia. Hoje pregar a palavra é a coisa mais fácil. Existem muitas ferramentas em que os pregadores se ocultam dos ouvintes, mas não se ocultam de Deus. Os ouvintes conhecem a voz, mas não a vida, não o testemunho. Isso é muito forte, igreja. Porque muitas pessoas estão ouvindo determinadas pessoas, e essas pessoas não têm a vida, com letra maiúscula, quer dizer, não têm o testemunho. Eu conheço pessoas, eu vim de um ministério que o pastor subiu no púlpito e falou para a igreja: até aqui, meu ministério foi edificado no engano. Hoje eu tenho a revelação. Quer dizer, eu nasci no engano. Falei, está ruim. Ficou ruim. Ele negou a obra que Jesus Cristo fez. E está aí hoje. Tem programa, tem isso, tem aquilo. Conheço vidas que estão separadas do segundo, terceiro casamento, pregando a palavra. Que testemunho de vida é esse? Onde está o Evangelho nessas vidas? Mas eu conheço. Ele não me engana. Mas engana muitas pessoas. Muitas pessoas são enganadas. Jesus tinha a sua vida exposta. Os discípulos e os apóstolos tinham as suas vidas expostas. Ninguém se escondia, ninguém se ocultava. A nossa vida precisa ser, como diz a Bíblia, uma carta aberta. Eu não posso ter senhas que a minha esposa não possa ter. Eu não posso ter uma vida oculta. Eu preciso ter a minha vida aberta, como a Bíblia diz que é uma carta. Eu tenho que ser a mesma pessoa hoje, como Jesus foi, ontem, para sempre. Eu tenho que ser o mesmo. Nós precisamos ter a mesma fé. De fé em fé, de glória em glória. Essa é a vida do cristão, do justo. Nós transportamos a glória de Deus e não um saco preto. Eu não transporto um saco preto, eu transporto a glória de Deus. Aleluia! Nós precisamos entender a dimensão que Deus nos colocou. Pare de pensar na tua velha vida, na tua velha história. Saudades do tempo do Egito. Meu irmão, esquece isso.
Viva a nova vida que Deus te deu. Aleluia. Somos nós os valorizadores da grandiosa obra que Jesus fez, primeiramente em nós e posteriormente em vocês. Tem que haver a obediência para Deus acrescentar. Quem se lembra do testemunho do Wagner, o irmão Wagner, na formatura do centro? Quem se lembra? Diga amém. Amém. Muitos irmãos estavam aqui. E ele disse, em determinado momento: muito obrigado, pastor Joaquim, pela obediência tua e da tua família. Porque na obediência de alguém, Deus gerou vida. Você pode dizer, na obediência, Deus gera vida. Aleluia. Isso é muito forte, igreja. Poucas pessoas pregam isso, você não vai ouvir isso, ninguém pregando. O pessoal vai pregar, é bênção, vai pregar isso, vai pregar aquilo. Vida ninguém prega. Poucas pessoas pregam isso. Vai ouvir isso muito pouco, vai correr a internet toda, não vai ver. Se eu quero ser um instrumento de Deus, eu precisarei deixar Deus me tratar no mais profundo do meu ser. A Bíblia diz que eu sou corpo, alma e espírito, então eu preciso deixar Deus me tratar. Eu preciso ser um novo homem, uma nova mulher. Eu precisarei me quebrantar. Guarda isso no teu coração, isso é receita de Deus. Eu precisarei me quebrantar. Rodrigo, me precisarei negar a mim mesmo. Como o irmão leu. Eu precisarei estar crucificado com Cristo. O que quer dizer isso? Nada que vem do saco preto influencia a minha história. Nada. Eu precisarei viver para Deus e não mais para mim, e nem mais para o pecado. Precisamos aprender com o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2. O apóstolo Paulo deixa registrado uma passagem muito linda. Gálatas 2, a partir do 18, diz: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O 18 diz: porque se torna a edificar aquilo que destruí. Meu irmão, tudo que você já entendeu que tem que morrer na tua vida, tem que ser acabado na tua vida, não edifica de novo não, né? Não edifica de novo não. Pastor, mas eu estou mais forte, agora eu posso. Agora eu, meu irmão, não dá vazão à carne. Não dá. Não deixa acontecer essas coisas não. O que Jesus fez e quer continuar a fazer em nossa vida, nós precisamos permitir. Meu irmão, é com a permissão. Permita Deus trabalhar. Permita o Espírito Santo agir. Não adianta pedir, o Espírito Santo cai, tudo bem, o Espírito Santo cai mesmo, que ele foi invocado. Mas ele quer fazer uma obra. É como Jesus, ele veio para fazer uma obra da remissão do pecado, do perdão do pecado do seu povo. A caminhada, volta a lembrar para a igreja, é até o céu. Se orou. Fernando tem um testemunho muito lindo. Orou quantos anos, Fernando, pelo guri? 15 anos pelo filho. E Deus deu o filho. Felipe. Acabou a história do crente de João Fernando? Não. A história dele termina no céu.
Nossa história como cristão vai chegar até o céu. Amém. Ali você já entrou na dimensão de Deus. Aqui você pode ter conquistado várias vitórias. Oh, quantas vitórias nós já conquistamos? E estamos lutando com outras, né? Estamos tentando outras vitórias. Mas ainda você não alcançou o céu. Tem gente que para na primeira batalha, na segunda batalha, na segunda, terceira vitória. Ele sossega. Aí a história dele é assim, ó, há 20 anos atrás, eu fazia isso e isso para Deus. Há 15 anos atrás, eu fazia isso e isso para Deus. Há 10 anos atrás, eu era isso, eu era aquilo. Meu irmão, hoje, como está a tua história? Quantas conquistas Deus já te deu? E Ele vai te dar conquistas sobre conquistas até chegar no céu. Aleluia. Porque Ele é fiel. Glória a Deus. Porque Ele é fiel. Glória a Deus. Ele não nos desampara. Amém. Ele não nos tirou do saco e deixou a gente largado por aí, não. Ele diz que a aliança dele é eterna. Amém, Jesus. Ele é fiel, mesmo que nós nos tornemos infiéis. Amém. O Senhor está aqui hoje, porque Ele nos ama. Porque Ele é fiel com a obra dEle. Porque Ele é um Deus de palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele nos prometeu, Ele fará. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não parou no deserto. Oh, aleluia. Venci o diabo. Eu sou um tal. Ele fez a obra que ele veio fazer? Ainda não. Ele só deu uns murros na cara do diabo. Ele só bateu no diabo. Deu umas pernadas no diabo. Deu jabo de arraia. Né? Deu lá. Derrubou o diabo no deserto. A Bíblia diz que o diabo, ó, se apartou dele. Você sabe quando corre, meu irmão? Quem já viu aquele filme do Discovery, né? Tá lá o bicho aqui brigando com outro bicho. Quando um dos bichos vai embora, é sinal de que o outro agora é o Senhor. Da manada, da onde for. O diabo foi embora, mas a Bíblia diz até momento oportuno. Que vai ter um outro encontro. Onde Jesus o derrotaria na cruz do Calvário. Ali Ele pagou o preço pela nossa vida. Rude cruz, o irmão louvou hoje, se erigiu. Louvado seja o nome de Jesus. Ele precisava caminhar até a cruz. Então ele saiu do deserto e foi em direção à cruz, o ministério dele. Amém. Para onde você está indo, igreja? Para o céu. Para o céu. Então não para. Tu parou onde? Onde você parou? Agora eu vou parar aquela frase do Silvio Santos. Por que parou? Parou por quê? Não é verdade? Por quê? João gosta do Silvio Santos. Ainda gosta, João? Não dá pra ver muito não. Tá velho ele, né? Ai, Jesus de Nazaré. Mas é mole não. Parou por quê? Porque parou. Está no deserto. Então você tem que ir até o céu. Jesus tinha que ir até a cruz. Nós precisamos saber que para que Jesus nos salvou. Lá em Efésios capítulo 1, aí está do lado aí de Gálatas, Efésios 1, versículo 13 e 14. Tem 2 versículos aí que falam tudo a respeito da nossa história. Você pode ler comigo? Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Então aqui fala que Deus nos marcou para nos levar.
Então, a nossa caminhada termina no arrebatamento. Você pode dizer para o teu irmão, a nossa caminhada nesta terra termina no arrebatamento. Diz assim para ele, Jesus me marcou para o dia do arrebatamento. Aleluia, Jesus me marcou para o dia do arrebatamento. Eu tenho a marca de Cristo Jesus. Tem um hino que fala isso lá da Zona Sul. Aleluia. Esse hino também é da Zona Oeste. Quem entendeu, diga amém. Aleluia. É ali no arrebatamento que se encerra a nossa corrida. Eu já fiz muitas maratonas na época que eu podia, né? E numa maratona existem muitos marcos. Quem lê sobre maratona sabe disso. Você tem que chegar no quilômetro 21, ainda inteiro, respirando bem, né? Marco do quilômetro 21. O quilômetro 32, eles dizem que ali você para de queimar açúcar para queimar gordura. Muitas pessoas param ali, perdem as forças. É a barreira do 32. Mas a maratona somente termina no quilômetro 42 e uns quebrados, 196 metros. É ali que se recebe a condecoração, meu irmão. É ali que o corredor é coroado e fotografado. É ali que o corredor recebe o atendimento da organização. Meu irmão, o céu vai nos receber se nós chegarmos no céu. Quem entendeu, diga amém. Meu irmão, nós estamos numa corrida. Tem barreiras, tem dificuldades, mas Deus nos deu a capacidade para vencê-las. Não veio nenhum tipo de situação sobre a vida da igreja que ela não pudesse suportar. Deus fala isso na sua palavra. A nossa corrida ainda está acontecendo. Você fala para o teu irmão, você não pare de correr. Tem um hino que diz, não pare, não pare, não pare. Deus está no... Não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Tatuca o teu irmão e diga para ele, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Aleluia, Deus está no controle, meu irmão. Não pare por nada desta vida. A nossa corrida está acontecendo. Você já venceu os 10 primeiros quilômetros? Você já venceu os 21 primeiros quilômetros? Você já venceu a barreira dos 32 primeiros quilômetros? Você precisa chegar até o fim. Não podemos parar, não podemos desistir. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Diz o escritor aos Hebreus. A negligência começa na vida do crente quando ele perde a direção. A negligência acontece na vida do crente quando ele perde a direção, quando ele perde a capacidade de entender, de compreender o que Jesus quer para a sua vida, para o seu ministério. Aí ele começa a se envolver com outro ministério. Dá um exemplo, tá? Daniel é um pregador e tecladista. Ministra o louvor, canta, ministra sobre a igreja. Ele aí está passando uma luta, daqui a pouquinho ele diz o quê? Ó vida, ó vida. Não vou ser mais tocador de teclado, não vou ser mais ministro de louvor, não vou mais pregar a palavra, eu vou ficar no cantinho da igreja ali, esquecido da vida. Meu irmão, o que é que ele está pegando? Ele está abrindo mão do chamado de Deus. Ele está abrindo mão do chamado de Deus. Ele começa a se envolver com outro ministério, uma parada infantil. Aí começa a carregar a criança no colo. O negócio dele não é criança, ele está doido para largar aquela criança. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele está doido para largar aquela criança. O negócio dele é pregar, o negócio dele é teclado, o negócio dele é cantar, o negócio dele é ministrar. Mas ele está com a criança no colo.
Está doido para derrubar aquela criança, pegar aquela criança, largar aquela criança. E aí faz o quê? Faz mal feita a obra. Porque está fora, é uma carta fora do baralho. Ele está fora do contexto de Deus. Deus hoje eu sei que está falando com muitas pessoas aqui. Mas o que Deus tem para ele, continua de pé. Tu és meu pregador, tu és meu tecladista, tu és o ministrador do louvor da minha casa. É o que Deus tem para ele. E ele diz, continua ativo o que eu tenho para você, aguardando somente que ele caia em si. A história do filho pródigo é muito rica de informações para a nossa caminhada. A Bíblia nos estimula a aprendermos com os erros e os acertos do povo de Deus. Ele devia estar influenciado por alguma coisa qualquer. Aquele filho mais novo, ele devia estar buzinado no ouvido dele. Ele se dirige ao pai ainda vivo e solicita a sua parte da herança. Ele queria a herança antes do pai morrer. E eu creio que ele estava achando muito demorada a morte do seu pai. Tem pessoas que acham que colocam alguma coisa e acham que o momento é aquele que ele quer. E tem um momento de Deus para a sua vida. É assim que se começa um processo de desvio. A impaciência e a insatisfação com a vida e com o ministério em um determinado momento. Aquele filho mais moço queria fazer o que estava na sua cabeça e não a vontade de seu pai. Você pode crer que eu vou falar agora, igreja. Deus permite tudo. Aquele filho birrento, Deus permite. Deus permite tudo, até a realização de projetos próprios. Mas Deus afirma com todas as letras, sem mim, nada podeis fazer. Aquele filho perdeu tudo e caiu em si. O que é que eu aprendo com a queda daquele filho lá no meio dos porcos? Que para aprender eu não preciso perder tudo. Você pode falar comigo? Para aprender, eu não preciso perder tudo. Porque, meu irmão, muita gente só aprende perdendo. É perda, é perda, é perda, é perda, é perda, é perda. Daqui a pouquinho vem, está no meio dos porcos. Aí, meu irmão, aí cai em si. Mas o que perdeu? Perdeu tudo. Mas a história continua. E o que eu vejo é que o outro filho que estava, ele não estava nada satisfeito com o pai, ou dentro da casa do pai. Você sabe que tem pessoas que estão dentro da casa de Deus, estão insatisfeitas. Aquele filho mais velho estava na casa do pai, ajudando o pai, trabalhando, mas estava insatisfeito. Estava insatisfeito, meu irmão. Coisa difícil de entender como o cara pode estar na casa do pai, recebendo tudo do pai, mas está insatisfeito. Com toda certeza ele estava achando que o que o mais moço fez era o que era certo. Como tem gente insatisfeita na casa do pai? A desobediência atrai vidas. Vidas inconstantes, vidas que estão querendo novidades. Aquele filho estava aborrecido com o pai. Ele também queria ter alguma liberdade. Queria viver também em festas com os amigos. A palavra de Deus fala isso. Pai, isso não mata nada para me comemorar com meus amigos. Ele queria uma roda com os amigos. Mas o pai fala algo tremendo ao filho mais velho depois que o mais moço voltou para casa. Meu filho, tu sempre estás comigo. Olha, meu irmão, você pode estar insatisfeito na casa do Senhor, mas você está com o pai. O pai hoje fala contigo. Tudo o que é meu é teu. Nós temos o tesouro maior. A questão da insatisfação é um problema individual. Porque quem conhece cada um por dentro é Deus. O homem não conhece.
Davi, quando foi levantado, Samuel olhou para a aparência do homem. O homem vê por fora, mas Deus vê por dentro. A insatisfação do homem não está no, vamos dizer assim, na dimensão humana para resolver. Cada um vai ter que resolver isso com Deus, as suas insatisfações. Compreendo aqui que precisamos aprender a viver com as coisas do Pai. Nós precisamos aprender a viver com as coisas do Pai, com as coisas de Deus. Deus nos deu a sua paz. Deus nos deu o seu Espírito. Aleluia. Deus nos deu o seu nome. Deus nos deu a salvação. Deus nos deu os dons espirituais. Deus nos consola. Deus nos anima. Deus nos renova. Olha, meu irmão, Deus faz tudo por nós. Deus nos deu a coisa mais importante que muitas vezes negligenciamos: a comunhão com Ele. Quanto tempo você tem dado para Deus na sua comunhão com Deus? A coisa mais importante que Deus nos deu. O pessoal quer vitória, quer isso, mas não quer comunhão com Deus. Não quer relacionamento com Deus. Não permita que estas coisas entrem em sua vida através de portas que se abrem. A primeira porta que eu quero dizer para você é as circunstâncias da vida. Os espíritos do mal não têm a intenção de jogar limpo com você. Eles nunca vacilam em aproveitar completamente os momentos de debilidade da vida de uma pessoa. Quando você está mais debilitado é que o demônio vem para pisar em você. A resposta de Deus é: seja fortalecido na força do poder de Deus, na força do seu poder. Aleluia. Você pode dizer: eu quero ser fortalecido na força do poder de Deus. A segunda porta que eu quero falar nesta noite é a raiz de amargura. A raiz de amargura é responsável por muitas perturbações. A amargura que se guarda no coração por muito tempo abrirá a porta que os demônios vão invadir a sua vida. Esta é provavelmente a abertura mais comum para as atividades dos demônios. Em muitos casos, a amargura se acha dentro da própria família. Os espíritos de amargura mantêm vivos os incidentes do qual fomos protagonistas. As coisas aconteceram há muito tempo, mas estão frescas e vivas em nossa memória, como se tivessem acabado de acontecer. Desta maneira, a pessoa não somente luta com os problemas atuais, como também enfrenta sempre uma grande carga adquirida no passado. O espírito de falta de perdão mantém vivos todos os golpes e os traz à lembrança constantemente à mente da pessoa. Assim, a ferida nunca é fechada, porque não há perdão. Onde quer que se observe uma atitude de amargura, pode-se esperar a presença de espíritos de amargura, de ressentimento e de ódio. Em algumas ocasiões, esta cadeia de espírito continua para incluir outros espíritos de todos os outros tipos que nós poderíamos aqui citar. Nós precisamos ter vigilância com o que vemos. É uma outra porta, é a porta dos olhos. Eva permitiu que a voz da serpente penetrasse o seu interior. Tudo estava pronto para a morte, e ao comer do fruto, ela morreu. É importante verificar que tudo aconteceu pela retina dos olhos. Salmo 103 fala isso, né? Nós não podemos colocar diante dos nossos olhos coisas estranhas. Muitos espíritos penetram nas pessoas pelos olhos e se alojam com toda a precisão. A outra porta é a herança dos pais. Creia somente que você agora é filho de Deus, você não está mais no saco.
Você não tem mais parte alguma do saco. Você está numa outra família. A tua herança agora é o Senhor. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Pedro, escrevendo na primeira epístola, no capítulo 1, 18, 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Uma outra porta é a maldição de linhagem de família. Meu irmão, já acabou. Já acabou. Minha família agora é outra. Minha família agora é daqueles que fazem a vontade do Pai. De alguma forma, as maldições dos nossos antepassados, bisavós, avós e pais, afetaram enquanto estávamos dentro do saco de alguma forma. A Bíblia é muito clara em termos de maldição dos nossos antepassados, como resultado de pactos de maldições realizados. A Bíblia nos fala de Deus visitando a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 4ª geração. Mas desde o dia em que você entregou a sua vida a Jesus, oh aleluia, o seu passado foi lançado no mar do esquecimento. Deus passou a te dar uma nova vida, você nasceu de novo. Fala para o teu irmão, você nasceu de novo. A outra porta que eu posso falar aqui é por frequentar lugares infestados de demônios. O crente tem que saber onde ele vai. Você não pode mais andar por qualquer lugar, não. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Essa é uma grande realidade para todos que frequentam centros espíritas. Pastor, como é que eu vou rejeitar? A minha ex-mãe de santo me convidou para uma feijoada. Uau! Só precisa experimentar. Eu não! Só precisa conhecer aquele pé de porco que ela faz. Então eu paro com isso, né? Os pãezinhos de Santo Antônio. Quase me dá minhão. Meu Deus do céu, nós precisamos ficar atentos. Casamentos e igrejas que são cheias de ídolo. Qual é o demônio que habita ali? O da idolatria. Eles estão lá com arco e flecha mesmo. Tu entrou e pá, entrou no ambiente dele. Tu vai sair dali, irmão, com um problema. Tu pode orar, Senhor, Senhor, me enche com a tua presença, me come com o teu sangue. Pá, entrou, levou uma flechada mesmo. Levou uma flechada. É o ambiente dele. É o ambiente dele. Nós precisamos filtrar os ambientes que nós participamos. Nem todo ambiente é para o crente. Tem ambiente que é infestado de demônio. Amém, queridos? Amém. E fora as pessoas que exercem influência nestes lugares. A outra que eu quero falar agora, é a última, é você, comida sacrificada a ídolo. Não são poucos os casos de pessoas que ficam possessas por comerem comida sacrificada a ídolos, a demônios. Nós já vimos aí muitos exemplos aí, mas por que Deus está falando? São dois senhores que nós servimos. Ou é a Jesus, ou é a Satanás. Se você está na obediência, serve quem? Serve a quem, gente? Se você está na desobediência, quem é o Senhor da tua vida? Satanás. Ele está mandando, ele está no comando do manto. Aí você recebe comida de alguém que está debaixo de um comando desse. Esse tipo de comida é igualzinho à comida consagrada a ele. Nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos ficar atentos. Muitas vezes, pessoas que estão servindo a Satanás e não a Deus oferecem comida e bebida para as nossas vidas. E 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 diz: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, não a Deus.
E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Nós precisamos filtrar. Meu irmão, Deus nos deu o seu Espírito. Deus nos deu o seu entendimento, espírito de entendimento. Deus nos deu o espírito de temor. Deus nos deu o espírito do Senhor. Deus nos deu, meu irmão, tudo isso para que a gente possa o quê? Obedecer a Ele. E nós precisamos ficar atentos para que não venhamos a sofrer em nome de Jesus. Amém, queridos? Sendo transformados pelo poder de Jesus. É a nossa história. É isso que nós precisamos nos sujeitar. A transformação feita por Jesus em nossas vidas. Vamos ficar de pé, vou contar o louvor. Desculpe a hora, mas hoje o culto tem algumas dificuldadezinhas, mas vamos